Nesse vídeo, iremos aprender um pouco mais sobre laudo de avaliação, ou também muito conhecido como valuation. O que é isso? Laudo de avaliação, na verdade, é a arte de você precificar o valor de mercado de uma empresa. Em inglês, a gente chama de Enterprise Value, que é o famoso EV. Existem N plataformas hoje na B3 e em todo o mundo onde você sabe o EV da empresa. O que é isso? O valor de mercado da empresa. Como que é feito isso e para que serve o laudo de avaliação? Quando o empresário está na sua evolução ali, ele primeiro de tudo ele quer o fluxo de caixa, depois ele quer gerar resultado operacional, ele quer começar a gerar resultado patrimonial, que é o famoso equity, e na sequência o que ele quer? Ele quer gerar um valor de mercado maior. Que empresário que não acorda e fala, puxa, quanto será que vale a minha empresa? É isso que o empresário quer saber e é para isso que a gente precisa estar descobrindo as técnicas de mensurar o valor de uma empresa. Claro que aqui a gente só vai estar falando uma introdução a isso, porque o curso mesmo, hoje, para você fazer uma certificação e ter um valuation, seja aqui no Brasil, nas grandes universidades, você vai gastar em torno de um mestrado de 2 anos e meio, porque ele é muito abrangente, ele depende muito do mercado, ele depende muito também da infraestrutura interna, ele tem muitas variáveis por trás, o segmento do mercado, dentre outros. Mas nós iremos tentar explicar um pouco das melhores técnicas e as mais famosas técnicas de mensurar o valor de uma empresa hoje no mercado. Quais são os métodos mais conhecidos? Sem dúvida nenhuma, é o fluxo de caixa descontado, o famoso método FCD, né, por causa das iniciais. O famoso Venture Capital também, que é muito utilizado hoje para principalmente startups, empresas que estão num estágio inicial. E também o método de múltiplos, que são para a empresa já, no qual ela tem capital aberto, ela está na Bolsa de Valores, ou ela possui a mesma estrutura de uma empresa hoje de capital aberto. Também a gente pode estar utilizando ela como múltiplos. Vamos direto ao fluxo de caixa descontado. Esse método, sem dúvida nenhuma, é o método no qual hoje acredita-se que 93 e uns quebrado por cento de todas as transações no mundo de empresa, transações que a gente fala, fusão, incorporação, um buyout, né, compra de cotas, tudo isso é baseado no fluxo de caixa descontado. Como que é esse método? Você analisa a rentabilidade da empresa a título futuro, você projeta ela a título futuro com vários resultados. Então você pega lá, para quem já fez uma modelação financeira da sua empresa, você trata esses dados de forma que você sabe qual vai ser seu EBITDA no ano 1, no ano 2, no ano 3, no ano 4, seu resultado, e você traz isso a valor presente, aos dias de hoje, com a taxa que a gente chama de taxa VAC, que a gente vai aprender aqui. Quando a gente traz isso a valor presente, é isso que é avaliado a empresa, é essa a característica no qual o fluxo de caixa descontado se baseia. Porém, existem várias peculiaridades aqui. Uma empresa ela não só cresce por causa do mercado, ela também precisa de uma infraestrutura interna muito adequada. Então precisa de uma análise rigorosa, jurídica, de processos industriais para as indústrias, se aquele local onde a empresa está tem capacidade de share. Então ele é bem abrangente. Ele não é simplesmente você pegar o seu planejamento orçamentário, trazer a valor presente e falar assim, ó, puxa, é isso que vale a minha empresa. Uma empresa, quanto que ela vale, a grosso modo falando, se você tiver que resumir em uma só síntese, ela vale a capacidade que ela tem de gerar retorno futuro. Só isso. Então, é mais ou menos um investimento, assim dizendo, né? Você vai lá, você vai colocar R$ 1 milhão naquela empresa e daqui 5 anos ela vai estar valendo 5 milhões, 3 milhões. E daí você faz ali a venda dela de novo e automaticamente você tem um ganho de capital ali sobre essa operação, sobre essa transação. Hoje o fluxo de caixa descontado, poucas empresas no Brasil possuem o conhecimento adequado mesmo de fazer. Infelizmente, alguns escritórios de engenharia, algumas empresas não financistas que não entram necessariamente na operação do cliente, elas olham
adequadamente, fazem um valuation adequado. Existem alguns sites também que fazem espécie de valuation. Você coloca lá quanto que você vai faturar, quanto que você vai gastar, quanto que você vai ter que investir na empresa para você faturar mais, você vai ter que comprar mais uma linha de produção. Ele coloca algumas variáveis lá e daí ele mede a sua taxa de risco, seu mercado, suas variáveis ali, e ele descobre qual é o percentual a juros composto que você traz do seu valor presente. E daí ele fala, aquele é seu valor, mas não é tão simples assim. Hoje, o método de fluxo de caixa descontado, você precisa entender o produto, os insumos que estão por trás daquele produto. A gente tem um cliente, por exemplo, no Brasil, que ele é uma das maiores empresas no ramo dele, e por mais que a projeção, ele tem um share, que ele quer passar Coca-Cola no ramo dele, por exemplo, a dificuldade está o vidro, a dificuldade está a lata. Então, aquele mercado possui insumo suficiente para você crescer naquela proporção? Não, então automaticamente não depende só de ti, depende também de outras variáveis aí. Como que ele é feito, o fluxo de caixa descontado, tá? Primeiro você tem aqui as informações históricas. Então você precisa dos demonstrativos financeiros da empresa, tanto da matriz, da filial, mesmo uma empresa pequenininha. Eu preciso do demonstrativo dela. Às vezes nem tudo da empresa é contábil, tem uma parte gerencial. A gente precisa de todos esses dados. A gente precisa ver a adequação do regime de tributação. Muitas empresas pequenas fazem a sua projeção de fluxo de caixa futuro, a sua projeção de resultado futuro, mas só que elas esquecem que elas vão mudar do Simples Nacional para o presumido para o lucro real, ou elas vão ter que acabar mudando do lucro presumido para o lucro real por causa do faturamento. Então existe toda uma tratativa tributária também que deve ser olhada com muito carinho. A confiança nas informações contábeis, então simplesmente você pegar o balanço patrimonial e atrelar ele para montar o seu laudo de avaliação não é o suficiente. Por quê? Porque muitas vezes o balanço patrimonial, principalmente aqui no Brasil, ele é feito para o fisco, ele não reflete necessariamente o tamanho do patrimônio da empresa, ele não reflete necessariamente algumas verdades, assim dizendo, da empresa. Existe uma técnica que a contabilidade geralmente faz aqui no Brasil, que é a aceleração da depreciação, por exemplo, para pagar menos imposto. Mas só que isso reduz muito o ativo da empresa e automaticamente quando você vai fazer um laudo de avaliação de uma empresa que tem um patrimônio muito grande, mas ela acaba não sabendo, porque ela se baseou no balanço, automaticamente nesse momento ela está fazendo um laudo equivocado. Tá? As certificações da empresa, então essa empresa ela tem a BITS, ela tem a certificação de poder vender aquele produto, se é um produto que necessariamente precisa ser certificado pelo Inmetro, ela tem isso, ela tem a propriedade intelectual da marca, ela tem tudo isso tudo tem que ser visto também. Os órgãos de regulamentação e as entidades de classe, isso sem dúvida também precisa ser cuidado. E a parte os clientes e fornecedores. Quem são os clientes dessa empresa? Tem empresa hoje que fatura muito, muito, muito. Cliente nosso, a gente faz, a nossa empresa hoje trabalha de 3 a 5 laudos por mês. E tem empresas que faturam exorbitantemente alto, porém com 1, 2, 3 clientes. E eles se assustam quando a gente vai mostrar o laudo para eles, que não é tão o que eles imaginavam. Por quê? Porque o risco deles é muito grande. Se um cliente deles, eles têm 3, se um cliente rompe o contrato com eles, o risco é muito alto. Então, as análises de risco, o planejamento estratégico por trás desse laudo envolve análise de risco sobre todos esses caráteres aqui, desde a parte tributária, a parte de contratação e dentre outros aí. Ainda pelo método de fluxo de caixa descontado, a gente tem que analisar com muito, muito carinho as premissas de crescimento do mercado. E para isso, se faz necessário comprar algumas pesquisas ou adquirir algumas pesquisas de instituições como o IBGE, instituições como o Sebrae, ou até mesmo o sindicato do setor e todo órgão que segue, que regula aquele setor.
porque daí eles sabem em detalhes quanto que está o crescimento, como que está aumentando o share, quem são os novos players. E quando você tem isso em mãos para fazer uma análise do mercado, a sua análise não é mais aventureira. Eu acho que eu consigo tanto. No mínimo, você vai conseguir a projeção do mercado e caso você seja um player muito forte nesse mercado, certamente você vai conseguir aí um grau de alavancagem, né, que a gente fala, um grau de crescimento muito maior. O mesmo procede com os fornecedores. Se está havendo muita venda daquele tipo de produto no mercado e falta o alumínio e falta alguma matéria-prima no mercado nacional, isso eleva muito o preço do mercado, porque o poder de barganha está pelos suppliers ali, pelos fornecedores, automaticamente isso impacta no seu resultado. Então você tem que ter uma análise para isso. E daí, claro, né, você também tem que analisar as taxas de juros da economia naquele setor, porque tem setor que tem incentivo, tem setor que não tem incentivo. Setor agrícola, por exemplo, existe uma série de incentivos. E já outros demais setores que emitem muita emissão de carbono no sistema, né, na atmosfera, esses setores são muito taxados e poucos incentivos. Essa é a visão e a premissa de crescimento do mercado. E também, claro, as projeções de lucro. Uma vez que você tem lá a projeção, a sua análise interna, né, para quem gosta de SWOT ali, quando você faz análise interna e depois você faz análise externa, você faz análise das suas fortalezas e das suas fraquezas, automaticamente você consegue viabilizar qual que é a projeção de crescimento de gastos, investimentos e tudo mais, assim como também de faturamento. E quais serão os investimentos necessários para que eu tenha esse crescimento? Então, tudo isso é colocado dentro de uma matriz, no qual ela faz a projeção e a modelação financeira futura da empresa. Feito isso, a gente começa a ver a expansão desse mercado no quesito tecnologia, no quesito ESG, né, que é a nova onda aí do mercado, que é Environment, Social and Governance, que tem um caráter muito grande. Então, tem setores, tem empresas que estão crescendo, estão tendo projeções de lucros maravilhosas, mas são setores que a gente sabe que um dia vai acabar, tá? Um exemplo bastante comum aí que todo mundo cita é a contabilidade no papel. Hoje existem contabilidades que elas conseguem entrar no Cefaz, entrar em todos os sites, saber as notas de entradas e saídas daquela empresa, automaticamente ela pega todos os dados, sem precisar de uma nota, de um canhoto, de um dado da sua empresa, e ela consegue fazer a contabilidade da sua empresa sem você necessariamente precisar enviar algum arquivo para ela. Aquelas que não se adaptam a isso, por mais que estão faturando e tendo lucros muito bons, se elas não mudarem o perfil delas, se elas não trouxerem essa tecnologia para elas, elas estão fadadas a ter um decaimento ali e até uma mortalidade talvez lá na frente. Tá? Então a modernização, a tecnologia, os equipamentos dessas máquinas são muito importantes. Outra coisa também que eu gosto de citar nesse slide aqui é a capacidade da fábrica, por exemplo, para quem tem indústria ou para quem tem restaurantes, por exemplo. Ele tem lá um monte de fogão, um monte de geladeiras, ele tem um monte de coisa, mas só que esses itens são depreciáveis e depreciáveis muito rápido. Exige uma necessidade de troca disso. Se você não olha esse ativo seu imobilizado e já subentende que você vai precisar de um investimento para trocar esse ativo, automaticamente de novo o seu laudo está errado. Então existem muitas variáveis aqui e por isso que a gente gosta de frisar isso dentro do fluxo de caixa descontado. E aqui temos a VAC, né, a famosa VAC. No mercado, principalmente de M&A, a gente fala, pô, que VAC que você utilizou e tudo mais. O que é a VAC? Na verdade, ela é a taxa de risco do negócio. Como que ele é avaliado, essa taxa de risco? Ele é um percentual da média ponderada do capital próprio e do capital de terceiro. O que é capital próprio e o que é capital de terceiro? Capital próprio são aqueles recursos que você tem constantemente no seu fluxo de caixa e você utiliza do seu próprio recurso para alguma aquisição.
E capital de terceiro? Por exemplo, quando você compra algo parcelado ou você financia algo e existe uma taxa de juros sobre isso. Ou quando você tem um investidor já dentro da sua empresa e ele está cobrando uma taxa de retorno sobre aquilo. Então existe o valor do dinheiro, assim dizendo, ele tem um custo quando ele é seu e ele tem um custo quando ele é de um terceiro. Para eu colocar o meu dinheiro dentro da minha empresa, eu exijo um retorno de 10% ao ano, porque senão eu não vou colocar. E o outro investidor fala, eu consigo 15%. Então, essa taxa e esses juros, assim dizendo, né, ou essa taxa de retorno de cada um, você multiplica pelo montante de recurso financeiro de cada parte e você faz a média ponderada disso, automaticamente você encontra a VAC. A VAC, em inglês, quer dizer Weighted Average Capital Cost. O que é isso? É o custo médio ponderado de todo o capital da empresa. Como que é feita essa VAC? Como que é feita a projeção dela? Nisso você precisa utilizar o balanço patrimonial. Dentro do balanço patrimonial existem os recursos a receber, existem os recursos a pagar, que são os passivos, o passivo, existe o ativo, existe uma série de itens com diferentes taxas de retorno. Uma vez que você faz a média ponderada de todos eles, você tem aqui a VAC exigida. Além disso, como se já não bastasse isso, você também tem as custas de inflação, você tem o risco país. Para empresas que têm segmento já bem definido no mercado de capitais, por exemplo, como na Bolsa de Valores, existe um beta no mercado que você vai buscar ele, que você sabe também, esse setor ele é de muito mais risco, então o beta dele não é tão bom. É um fator no qual você potencializa aquele setor ou você atenua o resultado daquele setor. Quanto maior a VAC da sua empresa, maior a taxa de desconto na hora que você faz a projeção de fluxo de caixa, maior a taxa de desconto, ou seja, automaticamente o valor presente vai ser menor. Então todo mundo busca uma VAC menor possível e para isso você precisa ter o menor custo de capital possível e média ponderada do capital. Como que ela é calculada? A VAC nada mais é do que aqui, RE é o custo de capital próprio, vezes o montante, o percentual de todo o montante que você tem de capital próprio. Já o custo de capital de terceiro, também vezes o montante do capital de terceiro, porém deduzindo os juros do terceiro, porque o terceiro certamente tem juros, às vezes tem imposto de renda, contribuição social sobre o lucro líquido, porque ele fez o empréstimo e tem toda a taxação, tem toda a taxa ali de impostos e tudo mais. Dentro do custo de capital próprio, a gente tem o beta, a gente tem uma série de outros fatores aqui que ele dá um nível de complexidade um pouco maior, que é o prêmio que você pode pegar hoje pelo próprio site de Damodaran, que é um dos pais dessa metodologia de fluxo de caixa descontado, no qual ele que inventou essa metodologia há muitos anos, e ele que criou um parâmetro hoje no qual o mercado, você pegar Warren Buffett, você pegar Bill Gates, todos eles se baseiam nessas taxas e nesses prêmios, assim dizendo, por setor. Existe o risco país também, então uma coisa é você ter uma empresa naquele país no qual não tem problema desse tipo de matéria-prima, não tem problema político, não tem problema isso, não tem... Então aquele país ele tem um risco menor, automaticamente uma empresa no qual ela é feita a transação nesse país, certamente ela tem uma VAC muito menor, logo ela tem o valor da empresa dela é muito maior do que uma empresa, por exemplo, aqui no Brasil ou num país como Venezuela, um país com problemas políticos muito grandes e sociais. E daí isso faz com que o risco país seja muito alto e a VAC daquele negócio naquele país tem uma influência muito grande. Por fim, quando você tem a VAC, você tem a sua projeção de crescimento, sua projeção de receitas e resultados, automaticamente você trazendo isso através de uma TIR, através de um juros composto, trazendo ele a valor presente, esse valor hoje ele é o valor da sua empresa pelo método de fluxo de caixa descontado.
Uma vez que a gente encontra o nosso enterprise value, que é o nosso valor da empresa, necessariamente eu vou vender por aquele valor a empresa? Não, posso dizer que não. Por quê? É como se fosse um carro. Aquele é o valor da tabela FIPE do seu carro, mas não necessariamente você vai vender para ele por aquele valor. Até porque, na maioria das vezes, quando você vende a empresa para alguém, essa pessoa, na maioria das vezes, é um investidor. Um investidor que quer ter resultados futuros superiores aos resultados de um investimento de uma aplicação de risco ponderado ou risco conservador ali no Brasil. Então, o que ele vai fazer? Ele vai querer pegar e colocar um deságio que a gente diz, ele vai retirar, vai dar como se fosse uma comissão ali dizendo sobre esse valor. Então, se a empresa foi avaliada em 10 milhões, ele vai falar assim, ó, eu entendo que ela vale 10 milhões, mas se ele comprar por 10 milhões, ele não ganha nada, porque ele vai navegar na sua empresa por todo esse período para ganhar 10 milhões. Então, geralmente ele compra por um valor A menor do seu valor, do seu EV, ele compra lá por 7, se é uma empresa de risco, uma startup, é uma empresa de tecnologia que ainda não tem o MVP dela, que é o produto bem consolidado no mercado e tudo mais, ele compra por 5 milhões a empresa, e daí ele trilha a empresa para que a empresa realmente faça 10 milhões de resultados, e ele que ganha isso por ele ter comprado a empresa. Então, nunca se compra uma empresa pelo valor de valuation dela. Algumas vezes existe a opção, por exemplo, que nem a gente pode pegar aqui uma empresa grande de sapatos no Brasil, que comprou outra rede também de sapatos, e é só de sapatos e-commerce. E quando ela foi comprar essa empresa, ela pagou a mais até do que o laudo. Por que ela pagou a mais do que o laudo dizia, o EV daquela empresa? Porque necessariamente ela sabia que na mão dela ela iria gerar muito mais resultado do que estava projetado dentro do laudo de avaliação. Porque ela iria usar a logística dela, ela iria usar a equipe dela, tudo dela, ela só iria pegar os clientes. Ou seja, ela iria faturar muito mais sem ter todas aquelas custas que aquela outra empresa tinha, porque ele já tinha essa estrutura. Logo, o resultado, o EBITDA dele seria muito maior. Então, para essa empresa que identifica que a empresa no qual ela vai comprar, na mão dela, vai gerar muito mais retorno financeiro, ela sim, a empresa tende a comprar com um valor muito semelhante ao do laudo, ao do valuation. Tá? Então, quanto que vale uma empresa? Uma empresa vale a capacidade de gerar retorno futuro, trazendo a valor presente na VAC, e ela também depende para quem você está vendendo. Se você está vendendo para alguém que já é do ramo, que vai fazer sinergia com o seu negócio, certamente você vai adquirir um bom valor. Agora, se você está vendendo somente para um fundo de investimento que só vai, ou para uma aceleradora, essas aceleradoras hoje que tem no mundo todo, ela vai querer comprar pelo menor valor possível, porque ela vai comprar para implementar uma série de programas e ações e investimentos dentro da empresa para ela valer muito mais, para ela ganhar esse recurso financeiro. Então, certamente, ela não vai comprar necessariamente pelo valor do seu EV, né, o valor do seu valuation. O outro método também que eu gosto muito de citar, porque esse método aqui ele se aplica para empresas que já estão consolidadas, andando no mercado, já tem ali um faturamento, já tem uma projeção de crescimento, ela já passou daquela fase inicial. Para quem ainda está na fase inicial, o método mais conhecido é o método Venture Capital. Esse método Venture Capital, ele vem também principalmente da Venture de aventura, né? Capital aventureiro ali. São para empresas que estão iniciando. Então, logo, quando você tem ali um investimento em uma empresa de venture, uma startup, uma fintech, uma surtech, uma edtech, essas empresas de tecnologia que ainda não estão bem consolidadas no mercado, certamente o retorno que o investidor quer é muito maior, porque o risco também é muito maior. Hoje, no Brasil, dados de 2022, para cada 10 startups que iniciam, 0,8 que vingam. 2 empatam, mas não chegam a trazer retorno financeiro, pelo menos se paga, e 0,8 que realmente
traz um retorno financeiro substancial. Então, o risco é muito alto, tá? Então, quando você dá esse dinheiro, esse capital aventureiro ali dizendo, né, para a empresa, automaticamente você quer o quê? Um ROI, né, que é o Return on Investment, que é o retorno sobre o investimento. Você quer um retorno muito maior. Então, esse método ele é muito mais baseado no quanto você quer ter de retorno futuro e quanto a empresa tem de possibilidade de retorno futuro se eu colocar um capital inicial ali. Então esse método ele é muito utilizado para startups, para empresas que estão começando o seu produto, a sua formação ali, sua jornada, né? Como que é o método? Como que esse método faz? Ele é um método muito mais simples de calcular, tá? O método hoje de fluxo de caixa esperado de venda, o que é isso? É aquele mesmo método de proporção de resultado, mas só que uma suposição. E daí eu tenho a taxa de desconto, que aqui eu pego aquela Rudder Rate, que é um método de taxa de desconto, no qual eu vou trazer ele também a valor presente. E nessa taxa já tem as custas do investidor no qual ele quer ter de retorno futuro. Então, automaticamente, e como essa taxa é maior, que nem a VAC no fluxo de caixa descontado, mas só que aqui é uma taxa muito maior, automaticamente, por mais que essa empresa tenha a capacidade de faturar milhões, se ela não está ainda nesse crescimento, se ela não está ainda trilhando essa jornada, ela está no início da sua jornada, o risco é muito alto, o custo, a taxa é muito alta, automaticamente para trazer para valor presente ele reduz muito o valor, e daí aqui tem os múltiplos de lucro líquido do setor, que você também multiplica ele. Então aquele setor, você pega o múltiplo do setor, isso tem na Economática, no site da B3, você pega ali, cada setor tem seu múltiplo, e ele vem atualizando ano a ano, e daí você pega a quantidade de anos no qual o investidor quer trilhar junto àquela startup, àquela empresa, para ele ter o ROI dele. Então ele topa assim, ó, eu vou estar colocando uma grana aqui e a gente vai estar trazendo isso a valor presente, mas eu quero em 5 anos ter payback disso, ter o retorno disso. Então automaticamente você tem o N ali igual a 5. Esse método Venture Capital ele é bem legal, tá? Mas só que poucas empresas têm conhecimento dele e acabam fazendo. Infelizmente, hoje você vê muito mercado de M&A, muitas empresas de M&A que às vezes não tiveram o conhecimento adequado e querem comprar e vender empresas, startups de tecnologia, pelos múltiplos de empresas que estão na B3, por exemplo, que estão na Bolsa de Valores. Isso não é certo, porque as empresas que estão lá, certamente, elas estão com uma estrutura muito diferente. Elas estão com uma legislação, uma regulamentação muito diferente do que o cara que está no quintal de casa abrindo uma startup. Mas só que daí ele compara, essa empresa eu quero ganhar 34 vezes que nem a empresa que está lá na B3. 34 vezes o resultado do primeiro ano dela. Poxa, isso não é correto, tá? Esse método no qual eu estou falando já é o método de múltiplos. Ele sim, ele está muito mais atrelado em empresas que estão hoje na Bolsa de Valores, seja Nasdaq, Bovespa, a antiga Bovespa, que é a B3, a Dow Jones, empresas que estão em qualquer Bolsa de Valores do mundo, elas são comparadas por quanto elas são transacionadas. Transações são essas fusões, compra, buyout, aquisição, né? E essas transações... ela foi vendida por quantos múltiplos do EBITDA dela? Ou por quantos múltiplos do faturamento dela? Ou por quantos múltiplos do lucro dela? Então, são referências em relação às transações que estão ocorrendo hoje em tempo real em todo o mundo. E daí eles pegam isso como referência para olhar para o seu setor, mas não que necessariamente uma empresa que está na B3 é igual à sua. Então, isso que está é muito equivocado, e eu vivo aqui... uma observação à parte, eu vivo tendo que explicar isso para muitos escritórios de M&A, muitos, a gente chama de brokers, né? Business broker, aquele cara que ele compra e vende empresa, e daí ele fala, cara, você fez o laudo de avaliação dessa empresa muito barato ou muito caro.
Certamente eles não vão assim concordar em tudo, ninguém concorda em tudo, porque tem uma parte do laudo que ela é subjetiva, sim, o que você imagina, o que você espera do mercado, mas o mercado pode dar um boom, ninguém tem bola de neve, um pode ser mais pessimista, outro pode ser otimista, mas eles tendem a ter valores muito similares. Quando você pega alguém que quer utilizar o múltiplos para comparar uma empresa que não tem o porte de uma empresa hoje dentro da B3, certamente você tem que explicar quais são as variáveis, por que ela não... Você não pode comparar, por exemplo, uma empresa de sapatos de bairro com uma Arezzo. Você não pode comparar uma empresa de software com uma Apple. Então você tem que ficar explicando isso, porque não faz muito sentido. Mas esse método é muito legal para empresas muito grandes, né? Empresas que hoje faturam acima de 100, 150 milhões mês. Uma vez que para ela ter esse faturamento, certamente ela tem um compliance, ela tem uma infraestrutura, ela tem balanços auditados, ela tem uma série de coisas que é muito similar a uma empresa hoje dentro da Bolsa de Valores. Daí sim você pode estar utilizando múltiplos com essa empresa e daí você tem ali todo o resultado da empresa. Pois bem, uma vez que a gente entende do método de fluxo de caixa descontado, a gente entende do método de venture capital, e a gente também tem aqui uma noção sobre o método de múltiplos, dentro da nossa apostila, dentro dessa aula, vocês vão encontrar alguns exemplos, algumas modelações financeiras para você entender na prática como fica isso. Mas uma coisa que a gente precisa lembrar é sobre a perpetuidade da empresa. Muitas empresas, desde quando a gente iniciou a fazer laudo de avaliação, eu, por ser formado em física inicialmente, na minha primeira formação, eu acredito muito em condições de contorno em física, né? Que são todas as condições em volta para que um fato aconteça. Isso tudo tem que ser medido. E por isso que eu me dei muito bem também em valuation e posteriormente finanças e tudo mais. Mas quais são as adequações que você tem que ter em relação à perpetuidade? Tem um fato que a literatura, em nenhum lugar, eu já fiz muitos cursos de valuation, inclusive o meu último mestrado, e ninguém fala muito sobre a parte de perpetuidade da governança e dos sistemas internos. O que é isso? Quando você tem hoje uma empresa que dentro da empresa você tem setores que têm pessoas muito, muito importantes para a empresa, e se elas saírem ou alguma coisa assim, a empresa tem um prejuízo e ela tem uma dificuldade em se reerguer, alguma coisa assim, essas empresas a gente não considera perpétua, ela não tem, eu não posso projetar ela a título futuro, porque ela tem um risco muito alto. Então, por mais que nas planilhas, por mais que nos métodos aqui você vai encontrar N possibilidades de geração de retorno futuro, o que prevalece? E eu acho que aí eu estou falando da vida, eu estou falando de tudo, é o bom senso. O bom senso prevalece. Tem uma outra aula posterior a essa, que é o que fazer com o laudo, quais são os tipos de transações, as jornadas de transações, os modelos que dá para você hoje alavancar seu negócio, mas tudo isso com uma coisa, bom senso. Então, por mais que é um setor de exatas, é um setor calculado, a gente precisa ter esse feeling e é isso que certamente uma pessoa qualquer que não é do ramo, ela vai demorar um pouco de tempo ali, até um montante de tempo para ter esse sentimento do quão realmente a empresa dela vale. E não olhar simplesmente o laudo de avaliação e falar, a gente, por exemplo, pegou uma empresa que isso é um fato bem atual aqui, e é uma empresa de reflorestamento, a Rota das Bandeiras, as empresas que fazem a parte de novas estradas e tudo mais, contratam eles para reflorestar porque eles desmatam aquela área. Agora, com essa nova política de crédito de carbono e com essa nova concepção ali de crédito de carbono, ele passou a valer 4, 5 vezes mais do que ele valia antes. Então, não é olhar para o laudo e falar, mas seu laudo foi avaliado em 80 milhões. Não, hoje ele já vale 400 milhões. Então, é essa a visão e o ponto crítico que a gente não pode somente acreditar nos números. A gente também tem que acreditar no nosso feeling, no nosso sentimento. E isso vai de cada um. Então, por isso
que é um departamento, a gente diz que o departamento de M&A de um escritório financeiro como o nosso, é o departamento onde tem que ter a maior cautela do mundo, ouvir segundas opiniões, para chegar no bom senso e realmente a transação conseguir vingar e a empresa conseguir ser vendida ou fazer fusão com outra e assim tudo mais. Essa foi uma introdução sobre laudo de avaliação, valuation. Espero que tenham gostado e a gente se vê na próxima aula.